Oi pessoal, vamos fazer um pequeno vídeo sobre algumas curiosidades sobre o espumante, essa bebida tão interessante e que eu gosto tanto. Então vamos lá. Antigamente o espumante, o champanhe principalmente, ele era muito doce. Então, e a classificação de açúcar era diferente da que é hoje. Então eles falavam do gosto inglês, do gosto americano, do gosto francês e o mercado russo. O mercado russo era uma coisa à parte. Então vocês podem ver aqui, ó, gosto inglês 22,66 gramas por litro, americano 110 a 165. É quando você pensa que hoje um espumante que a gente acha muito doce, como o Moscatel, tem 75 gramas por litro, vê que diferença. Essa é a escala de doçura adotada aqui no Brasil. Então você vê que o mais doce de todos é o acima de 50 gramas. Vai ser o DU. Né? Deu o X aqui, não tem nem aqui nessa tabela. Mas o mercado russo pegava de 275 a 330 gramas por litro. E o que se fala é que, além de toda essa doçura, eles ainda pegavam e colocavam mais açúcar. Era uma demonstração até de riqueza. O açúcar era muito raro naquela época, né? Isso veio mudando, veio diminuindo com o tempo. No século XX, a Inglaterra foi um dos primeiros países a receber o espumante com menos açúcar. Mesmo assim, ainda tinha muito mais açúcar do que hoje. E hoje em dia, o Brut Nature está ficando até mais... não digo que está vendendo mais que o Brut, mas o Brut é o grande espumante vendido. E vocês vão ver que ele tem 12 gramas, em alguns países vai até 15 gramas de açúcar por litro no máximo. Ele é 10 vezes menos, 11 vezes menos do que o gosto francês do século XIX. Em 1856, a Perrier-Jouët, Champagne Perrier-Jouët, começou a fazer um espumante que seria o menor teor de açúcar, para poder agradar a Inglaterra, como eu falei. Só que esse espumante tinha 30 gramas por litro de açúcar. Então, hoje ele seria considerado um sec, esse que seria o Brut da época, né? Então, essa evolução, essa mudança do teor de açúcar nos espumantes é um caso clássico de adaptação do mercado ao gosto dos consumidores. Vários escritores, muita gente tem frases interessantes sobre champanhe, né? E uma delas é essa do Bernard Shaw, que ele não bebia, era outras bebidas, champanhe ele podia beber. Era extremo para bebidas que ele não gostava. A Rússia, né, teve uma importância muito grande na divulgação do champanhe, tem várias histórias, inclusive quando no final da Guerra Napoleônica, lá quando a Rússia invade a França, mas eles se tornaram grandes consumidores de champanhe. E alguns czares e czarinas entraram para a história de uma maneira bem interessante. O Pedro, o Grande, que era um cara grandão, fortão mesmo, tem a história que ele levava toda noite para a cama, para dormir, para poder ajudar ele a dormir, 4 garrafas de champanhe. 4. Não sei se ele tomava sozinho ou acompanhado. A filha dele, Elizabeth, que foi czarina, ela foi a primeira vez que trocou oficialmente a bebida do brinde da realeza, que antes era o tokaj da Hungria. E aí ela colocou o champanhe como uma bebida oficial. E a Catarina Grande, né, bonitona aqui, ela era uma figura famosa por uma governanta que estendeu a força da Rússia. Ela foi uma grande czarina, né? E tem
uma história sobre o apetite sexual dela, que era lendário, e que ela fortificava os jovens oficiais que ela escolhia para suas noites lá de prazer com champanhe. Ou seja, o champanhe é uma bebida ligada também à libido, né? Entre outras coisas. Continuando aqui com a Rússia, nós temos a história do czar Alexandre II, que ele pediu para o Luiz Roederer, que eram amigos, que criasse um champanhe especial para ele. E ele queria que fosse mais doce ainda do que o normal. E uma das exigências que ele fez é que a garrafa fosse transparente, porque ele tinha medo de atentado. Ele já tinha sofrido um atentado recentemente num palácio lá de Verão, e aí a garrafa transparente impediria que uma bomba fosse transportada dentro dela. O nosso amigo Oscar Wilde tem essa frase que eu acho muito interessante e que eu concordo plenamente. Eu acho que qualquer motivo merece um champanhe. Não há nenhuma razão para você ficar guardando o champanhe. Tem uma história sobre o champanhe rosé. Qual foi a origem dele? A lenda é que o Napoleão, que é um grande apreciador de champanhe, teria ido num baile e uma moça muito bonita, chamada Adelaide, estava com um vestido rosa. E então ele pediu que fosse criado um champanhe rosé, da cor do vestido dela, para homenageá-la. Mas a Casa Ruinart, você vê, uma casa que tem, de 1584, eu sempre fico admirado quando vejo quanto tempo algumas empresas assim desse mundo do vinho estão aí produzindo produtos de altíssima qualidade durante centenas de anos seguidos, gerações e gerações, às vezes a mesma família, conseguindo manter esse nível tão elevado. Então a Ruinart, ela alega que o primeiro espumante rosé, eles têm um documento sobre isso, de 14 de março de 1764, tem uma remessa de 60 garrafas de uma cor que chama óleo de Perdrix, que teria sido encaminhada para a Alemanha. Agora, ninguém sabe isso aí. Foi um erro na maceração, ficou pouco tempo em contato com a casca. A gente tem que lembrar que nessa época, na região de Champagne, não se cultivava Chardonnay, como hoje ela é autorizado. Eles só tinham uvas tintas na época, né? É um detalhe que a gente tem de atentar, porque hoje em dia o champanhe rosé ele é feito pela mistura de um vinho tinto com um vinho branco. E o branco é o Chardonnay, né? E na época não tinha vinho branco. Então, a possibilidade que o pessoal acredita ser a mais possível é que fizeram um acréscimo de um corante vindo do sabugueiro. Então, eles devem ter feito uma maceração muito rápida, ou talvez sem a casca, a fermentação sem a casca, obtiveram um vinho branco a partir de uva tinta, e depois fizeram essa cor através dessa adição do sabugueiro. Então, talvez seja essa a verdadeira história da origem do rosé. Talvez tenha sido inventado não de propósito. O Napoleão era uma pessoa interessante em vários aspectos, né? Inteligentíssimo, atribuído a ele o Código Civil francês. E ele não era de comer muito e também não bebia muito, mas bebia champanhe, né? Beber champanhe não é uma coisa de... Ele também era abstêmio de outras bebidas apenas, champanhe não. E ele tinha uma curiosidade, que toda vez que ele ia partir para uma batalha, ele passava na região de Champagne e visitava um amigo dele lá, que era produtor de champanhe. E o cara até avisou para ele uma vez lá, ó, você venha sempre aqui porque está dando sorte, toda vez que você vem aqui você ganha a batalha, né?
Mas aí parece, aí já ninguém sabe se é verdade ou não, que ele deixou de cumprir essa rotina simpática alguma vez. Talvez porque ele estava apressado para ir para a batalha, né? Então ele dizia que na vitória você o merece, champanhe, né? E na derrota você precisa dele. Então o pessoal acha que quando ele estava a caminho de Waterloo, parece que ele esqueceu de passar lá para tomar esse brinde e levar a sorte de champanhe junto com ele. Por isso, gente, se alguém de vocês for partir para algum tipo de guerra, alguma batalha, não se esqueça de tomar champanhe antes também, tá? E se tudo der certo, toma depois também. A viúva Madame Tricot foi uma grande figura no mundo do champanhe, né? E ela inventou ela queria que o champanhe fosse tão limpo, tão claro como a água de uma nascente. Porque o que acontecia antigamente, né, desde a época que o Dom Pérignon criou o método champenoise, ele não inventou o espumante, o espumante já existia, ele conseguiu fazer um método, né, colocar um método de uma maneira científica, assim, de elaboração de espumante. Só que ele foi até um certo ponto, ele não chegou ao ponto de limpar o espumante, tirar os sedimentos, aquelas leveduras mortas que estavam dentro da garrafa, que faz com que o espumante fique turvo. Hoje já está na moda até os espumantes sem a remoagem, sem essa parte dessa limpeza. Então são espumantes que vão evoluindo na garrafa mais ainda. São muito interessantes, tem vários exemplos aqui no Brasil, inclusive alguns naturais também, que são feitos assim, pelo método ancestral, que é o que a fermentação inicial já é na garrafa e segura o gás carbônico lá dentro, é de uma fermentação só. Enquanto no método tradicional, o champenoise, tem uma primeira fermentação, um vinho comum é feito, depois na segunda fermentação dentro da garrafa para poder prender a espuma, né? Prise de mousse. Então, o que ela inventou? Ela inventou uma mesa. Essa mesa que está aqui na fotografia, que é a mesa de healing. Então, ela ia inclinando o espumante aí cada vez mais até chegar totalmente retinho e toda a sujeira, toda aquela resíduo ficava ali na pontinha. Congela essa ponta do gargalo. Quando vira e tira a tampa, aí tem uma tampa normal no começo, normal, digo, uma tampa tipo de cerveja, né? A Corona. Com o bloquinho que está ali no gargalo está congelado, a pressão interna do gás expulsa aquele bloquinho de gelo com toda a levedura. E aí o espumante fica lá, está limpo. Está limpo e sem açúcar. Né? Então, para poder chegar no grau de açúcar desejado, é acrescentado um licor de expedição, que é normalmente um outro espumante mais velho misturado com açúcar, né? E aí que vai dar o grau de doçura desejado para o espumante. Depois, vocês veem que a mesa ocupa muito espaço. Né? Depois inventaram o seguinte, vamos botar duas mesas em pé aqui e fazer o que eles chamam de pupitre. E aí economiza espaço, dá para ter muito mais garrafas, né, dentro do espaço da cave de maturação, né, onde está sendo produzido esse espumante. Em alguns lugares tem não só milhares, tem milhões de garrafas assim. Hoje em dia tem outros métodos, tem máquinas para fazer isso, mas no mundo do vinho, tudo que é devagar, tudo que é mais lento tal é melhor. Então o melhor método aí dos grandes espumantes estão todos feitos ainda na base da remoagem. A viradinha da garrafa, uma leve inclinação durante 20 e poucos dias, entre 20 e 30 dias, até chegar que a garrafa está totalmente de cabeça para baixo. Uma coisa que é interessante nesse mundo do vinho, tem muitas coisas. Então, a pressão interna da garrafa é um negócio absurdo. E a gente tem uma história de uma máscara de ferro também em relação ao espumante, né? E ainda tem um campeonato mundial
pelo menos tem um Guinness de recorde, né? De lançamento de rolha à distância. Então a pressão interna de uma garrafa ela é muito grande. E à medida que a temperatura aumenta, quer dizer, o vinho fica mais quente, maior fica essa pressão interna. Então quem está acostumado a fazer essa bragem sabe disso, que não pode usar com a garrafa quente. A garrafa tem que estar mais fria para poder não ter tanta pressão interna assim. Porque senão pode quebrar. Essa pressão interna pode chegar até 6 atmosferas. Que isso, para vocês terem uma ideia, uma pressão interna de um pneu, né, que a gente vai botar aqui a PSI, é 30 PSI. E uma atmosfera, que eu estava falando, é 14 PSI, 14,7 mais ou menos. Ou seja, a pressão interna de uma garrafa de espumante corresponde a 6 atmosferas, que é quase 3 vezes maior do que a pressão do pneu de um carro. Então, a pressão da garrafa é 90 PSI. É muita coisa. Então, a possibilidade de uma garrafa de espumante explodir é muito grande. E isso acontecia muito antigamente porque as garrafas não tinham a resistência que tem hoje. Então, o que acontecia para aquele camarada que vai fazer aquele trabalho da remoagem, de mexer? Ele tinha de usar a máscara de ferro. Porque, e era muito comum esse profissional, que é um profissional muito bem remunerado, ele faz um volume imenso de garrafas por dia, um negócio assim impressionante. A garrafa explodiu e eles se feriam o braço, a mão e o rosto. Então, a mão e o braço acabavam sendo muito bem protegidos, não. Mas o rosto eles começaram a usar uma máscara de ferro. Não tem aquela história do Dumas, do homem da máscara de ferro? Então tem o cara da máscara de ferro na champanhe. E o nosso concurso maravilhoso de quem atira a rolha do espumante mais longe. Aqui é exatamente tudo errado na hora de abrir o espumante. Sacode a garrafa bastante, usa ela quente. E, segundo as pesquisas científicas, a rolha pode chegar até 50 ou 60 km de velocidade, né? Máxima, e não de distância. Quando vocês veem aqui, tem uma certa nuvem, aqui no caso não está o espocado, aqui na primeira foto. Né? Essa nuvem aqui é formada não só pelo CO2, mas também por microgotículas que saem com essa pressão brusca. Né? Você vê o desperdício de champanhe que tem ali, né? Tem que ser mesmo champanhe que o cara recebeu para fazer. Nesse caso da máscara de ferro, né? A gente pode dizer que o camarada trabalhava num verdadeiro inferno borbulhante, né? Coco Chanel, grande estilista francesa. Ela só bebia champanhe em 2 ocasiões, quando estava apaixonada e quando não estava. Quando estava com sede ou quando estava sem fome. Aí já é uma outra pessoa que falou isso. Lili Bollinger. Acabou o mistério, gente. Isso é um mistério que me persegue desde que eu era criança. Só que quando eu era criança, o mistério era no Guaraná champanhe. Quantas bolhas tem numa taça de espumante, numa garrafa de espumante? E vocês podem não acreditar, mas quem respondeu isso foi Arquimedes. Eu não vou ficar lendo aqui o princípio de Arquimedes. Vocês todos conhecem, lembro perfeitamente lá do colégio, né, quando eu estudava no primeiro grau, outro dia. Então, segundo esse cálculo que é feito, a diferença do peso, e fizeram um cálculo de algum período assim de bolhas, qual o peso que seria, chegaram a uma conclusão que uma taça pode ter 12 milhões de bolhas possíveis. Aí essa conta varia, Bessa. Tem outras pessoas que acham que
que se perde muito gás quando se abre e vai saindo. Então essa conta varia de cada lugar que você lê sobre isso. Mas se fala até 90 milhões de bolhas por garrafa de espumante. Lógico que isso aí é uma coisa que qualquer um que queira tirar a prova, é só contar, né? Fiquem à vontade. Eu já tive um sommelier amigo meu que me contou isso, que ele foi contratado para ir num motel aqui em Brasília e encher uma banheira de espumante. Ele não revelou o nome do herói, né? Nem da heroína que ia tomar banho lá. Mas existe esse negócio, o banho de espumante. Agora mesmo, outro dia na televisão passou aí sobre um grupo de meliantes comemorando o golpe que eles tinham dado, jogando espumante na cabeça do outro champanhe para mostrar quanto dinheiro que eles estavam ganhando. E aí tem um hotel em Londres que está oferecendo o banho de espumante. O mais complicado de tudo é que usa um número de garrafas enorme. Não é uma coisa assim. Não sei se cada banheira, né, tem um tamanho. Então, segundo esse hotel, são 122 garrafas de champanhe. Eles também não aceitam botar espumante de baixa qualidade, não. Tem que ser bom espumante. Eu fiz até um cálculo assim, se fosse botar um espumante nacional assim mais baratinho, na base de uns R$30, daria já uns R$3.600 aqui só para encher essa banheira. Multiplica por uns 10 aí para ser champanhe, né? Segundo consta, a diária desse quarto, com direito a banho de champanhe, é 4.000 libras. Libra, né? Não é nem dólar, nem euro, libra. Então, uns R$7 lá. Não, se for champanhe, não é 4.000 libras, não. É entre 6 e 8.000 libras a diária. Aumenta mais ainda. Agora, uma coisa que saiu de moda, né? Eu acho bacana, bonitinho mesmo. Era muito comum nos casamentos, não no Brasil, não sei se era tão comum, mas essa cascata de espumante. Esse tipo de taça, né? Que essa taça Maria Antonieta ou Madame Pompadour, tem essa lenda, né? Que depois, no outro dia, vamos falar dessas lendas em torno das taças, tá? Então, fazer essa cascata e colocando espumante lá na de cima, vai enchendo as de baixo para cá lá embaixo. Tem vários filmes aí na internet mostrando os acidentes com essa cascata, né? Não é fácil, não. Quebrava tudo de uma vez. E ainda tem umas cascatas automáticas, elétricas. Você põe o champanhe dentro, o espumante dentro, e vai saindo vários bicos assim, vai saindo o espumante para as taças em volta. Mas aí já muito sem graça e acaba se perdendo muito da espuma. Essa aqui já perde espuma dessa. É mais um show mesmo do que outra coisa. No aniversário da minha esposa, que a gente fez uma festa, a gente contratou uma dama do champanhe, que chamava. Ela tinha tipo uma saia, mas era uma armação metálica, cheia de taças. E ela ficava com a garrafa de espumante na mão. Então ela ia naquela coisa que aparecia a saia dela, tirava uma taça e servia o espumante para quem o convidado estava chegando. Então todo mundo que entrava na festa já recebia uma taça de espumante para fazer o primeiro brinde. Agora, uma última curiosidade. Tem muitas outras mais, mas para esse nosso vídeo vamos terminar com essa. Que é quando surgiu o champanhe no pódio das corridas de automóvel. Que é tão comum hoje a gente vê na Fórmula 1, principalmente, em outras corridas, o ganhador, o segundo e terceiro lugar, está no pódio com a garrafa de champanhe estourando. Então a gente vê isso há tanto tempo que parece que sempre existiu. Mas, na verdade, foi na França que começou
esse costume na corrida 24 horas de Le Mans. E foi em 9 de junho de 1957. Então, esse americano, junto com um corredor que ficou lendário depois nas corridas de automóveis dos Estados Unidos, o A.J. Foyt, esse que está aparecendo na foto é o Carroll Shelby. Ele é dois pilotos, 24 horas reveza, né? Então, ele era o piloto principal e o A.J. Foyt era o seu copiloto. E aí eles receberam essa garrafa, uma Jeroboam da Moët Chandon. A Jeroboam é uma garrafa de 3 litros, né? Então dá para fazer um banho legal. Tudo errado em relação a como se abre um champanhe, como se serve, como que bebe um champanhe. Mas é uma daquelas tradições que surgiu e veio para ficar, né? Automaticamente virou a forma de se comemorar uma vitória na corrida. Durante muitos anos o fotógrafo ficou com a garrafa, e a garrafa está aí, até hoje existe, histórica, e voltou para a mão do piloto. E ele está com essa garrafa guardada, imagino que vai depois para algum museu do automobilismo lá nos Estados Unidos. Gente, então esse vídeo é uma diversão, uma coisa para a gente aprender um pouquinho e se divertir. E espero encontrar vocês brevemente aí em outros temas, outras histórias. Tchau.